Bem, já de volta, como eu havia anunciado no começo do programa de hoje, eu converso agora com o economista e diretor da Valor Investimentos, Paulo Henrique da Costa Correia. E nós vamos falar sobre, principalmente sobre que hoje, dia 23, acontece uma palestra gratuita, todo mundo pode participar, chamada Renda Fixa, diversifique seus investimentos com rentabilidade e segurança. Gostou do tema, né? Você vai poder aplicar o seu dinheiro com um risco muito pequeno ou sem nenhum risco, não é? Por quê? Porque há valor, porque o economista Paulo Henrique vai indicar para você a melhor forma de fazê-lo. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia. Obrigado pela sua vinda, viu? Paulo Henrique, você é economista. Perfeito. Você recomenda investimentos, pegar o dinheirinho que a gente ganhou e colocar no mercado financeiro? Não é um risco muito grande não, hein, Paulo Henrique? Não, realmente eu acho que é uma questão de sobrevivência no médio e longo prazo. Sim. Já que no Brasil a gente tem uma inflação relativamente alta, né, cerca de 5% ao ano, e se a gente não aplicar esses recursos, o que acontece se o dinheiro ficar parado, vamos chamar assim, certo, você acaba perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então é muito importante que você aplique esses recursos, mas entendendo bem os riscos das aplicações que estão envolvidas, né? Você tem desde os investimentos mais tradicionais, que seria renda fixa, vamos chamar assim, sim, a poupança, o CDB, os fundos de investimento que os bancos nos oferecem, até aplicações com maior nível de risco, como por exemplo, aplicações em ações, em bolsa de valores. Quando você fala em risco mínimo, a poupança pode trazer algum tipo de risco? Sim, Paulo? Quando a gente aplica recursos na poupança, na verdade, a gente está comprando o risco daquela instituição que a gente está comprando. Sim. Né? Então, se você aplica no banco A ou no banco B, caso esse banco venha a acontecer algum problema de solvência com ele, até R$60 mil, o correntista, né, o aplicador, ele está blindado com relação ao fundo garantidor de crédito do Banco Central, sim, que garante recursos até R$60 mil. Mas se passar disso... A partir disso, realmente, você começa a correr o risco da instituição. Muito bem. Mas e se eu quiser investir em ações? O risco é maior? O risco é maior, sem dúvida. Sim. A ideia do investimento em ações é você se tornar sócio de uma empresa. Certo. O que a gente compra no mercado são pequenas participações, sim, de empresas de capital aberto, as SAs, e realmente você se torna sócio daquela companhia. Então a perspectiva de investimento, geralmente ela é mais para longo prazo. Por quê? Um investimento num negócio, numa atividade produtiva, ela demora para maturar. Né? Você geralmente, quando monta um negócio, você não coloca esse dinheiro hoje e daqui a 3 meses, 6 meses, você tem esse retorno desse investimento. Mesma coisa no mercado de ações. Você está investindo em empresas e a ideia é que num período de 3 a 5, 10 anos, no investimento de um período de tempo maior, você tem um retorno maior do que o tradicional renda fixa, né? Mas realmente no curto prazo, se a gente parar para analisar esse tipo de investimento, você corre um risco um pouco maior do que o renda fixa. Paulo Henrique, você falou uma coisa aí que me deixou assim curioso. Então, o poupador, vamos chamar de poupador, aquele que às vezes precisa daquele dinheirinho rapidamente, em 2, 3, 4 meses, então esse é mais complicado ele aplicar em ações. Perfeito. Esse é mais complicado. Perfeito. Porque em ações você falou em 3, 4, 5, 10 anos. Perfeito. Quer dizer, se você puder esperar esse tempo, com certeza você vai ganhar. Só que você não pode esperar que seja no curto prazo. Como a gente diz, a rentabilidade, na verdade, a gente não tem certeza que vai ganhar. Sim. O que acontece é que se você compra ações de uma boa companhia, sim, essa empresa cresce, essa empresa dá lucro ao longo do tempo, realmente você acaba tendo uma valorização daqueles ativos que você está comprando. Petrobras, no longo prazo, se for um bom negócio, se realmente todos esses investimentos que estão sendo desenhados, sim, agora, eles sejam realmente maturados, sejam rentáveis para a empresa, com certeza o acionista vai colher frutos no longo prazo desses investimentos que estão sendo feitos agora. Mas esses investimentos podem dar errado também, como qualquer empresa. Né? Realmente o pré-sal pode não ser aquilo tudo que falam. Né? Enfim, você tem uma série de variáveis. Sim. O petróleo não chegar a um preço satisfatório daqui a 3, 5 anos, tem uma queda no preço do petróleo. Quem investir tem que saber disso que você está falando aí. Sem dúvida. Você tem que sempre estar muito consciente, entender os riscos das operações que você está fazendo, das empresas que você está comprando, no caso do mercado de ações, e aí sim tomar a decisão mais correta. Então, quem precisar de um dinheiro assim, você tem um dinheiro livre
livre, entre aspas. Você vai precisar dele daqui 3, 4, 5, 6 meses. A melhor opção seria qual, então, Paulo? Eu acredito que o renda fixa, né? Renda fixa. Porque no curto prazo, o mercado de ações, a gente todo dia acompanha nos jornais as oscilações das ações. Sim. Um dia sobe 1%, outro dia cai 2%, outro dia sobe 3%, enfim. Você está suscetível no curto prazo a esse tipo de variação. Perfeito. Então, realmente, você tem que tentar priorizar para curto prazo investimentos em renda fixa. Por quê? Você ganha menos, ganha aquele jurinho todo mês de 0,60, 0,80 que a poupança paga, por exemplo, todo mês, mas é certinho, vamos dizer assim. É mais seguro. É mais seguro. Então você tem uma rentabilidade menor, mas o risco que você está correndo é menor. Para o curto prazo seria a operação indicada. Para médio e longo prazo você tem outras alternativas. E o mercado de ações, por exemplo, é uma segunda alternativa que você teria. Bem, você já viu que existem pessoas especializadas nesse assunto, como Paulo Henrique da Costa Corrêa. Mas, se você quiser saber um pouquinho mais, hoje vai haver uma palestra gratuitamente e você pode tirar informações através do telefone 3357-1616, que vai estar no vídeo aí, 3357-1616, e hoje essa palestra é Renda Fixa, diversifique seus investimentos com rentabilidade e segurança. Começa que horas, Paulo? Às 19 horas, 19 lá na Praia do Canto, na sede da Valor Investimentos. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, não é isso? E você não vai ficar igual ao conhecimento do Paulo Henrique, óbvio, mas você vai poder conversar, vai poder tirar suas dúvidas nesse evento que acontece hoje. E com o Paulo Henrique lá, você vai poder tirar outras dúvidas e perguntar o que ele pode oferecer para você também, tá certo assim? Paulo Henrique, obrigado pela sua visita, sua vinda, pelas explicações e sucesso, tá?